Ei, turma, tudo bem? Como foram de Natal? Espero que super bem. Recheado de família, de amor, de alegria, de compartilhamento, que é o que importa nessa vida, né? Então, vamos lá para mais uma aulinha? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais esses músculos, hein? Já mobilizamos, aquela aulinha de mobilização, vocês podem utilizá-la sempre que sentirem necessidade, que sentir que o corpo está mais travadinho, tá? Se quiserem trazer isso para o dia a dia de vocês e fazerem todos os dias, à noite antes de dormir, por exemplo, podem fazer, ou de manhã ao acordar para dar uma aquecida nesse corpo, como quiserem, tá? Podem utilizar. Então vamos começar só dando uma aquecidinha nesse corpo. Abre bem os dedos dos pés no chão, cresce bem esse corpo, vamos trabalhando a respiração e a gente vai elevar os calcanhares, elevando os braços e desce calcanhar, relaxa um pouquinho os joelhos e relaxa o tronco lá para baixo. E volta o tronco, venho subindo os calcanhares, cresce, 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 leva o peso lá para o segundo dedo do pé e para o dedão e relaxa. Respira. Querendo cada vez ganhar mais amplitude. Cruza as mãos lá atrás, mão com mão. Se não chegar a mão com mão, só deixa as mãos atrás, relaxa um pouquinho os joelhos e a gente vai arrebitar o bumbum e vai lá para frente, inclinando esse tronco, desce o máximo que conseguir e volta desenrolando, solta as mãos e leva esses braços lá atrás, faz uma extensãozinha. Desce os braços, cruzo atrás das costas, inclina o tronco à frente, arrebita o bumbum, deixa os joelhos um pouquinho relaxados, desce o máximo que conseguirem, relaxa o peso da cabeça, solta os braços, vem subindo e faz uma extensão. Cresce, 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 cresce esse corpo. Soltou os braços, cruzou atrás das costas, arrebitou o bumbum, vai inclinando o tronco à frente, alongando bem toda a cadeia posterior, solta o peso da cabeça, solta os braços, vem desenrolando devagar, eleva os braços e espicha lá para cima e para trás, cresce, 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 cresce. Mais uma vez, cruzou, arrebitou o bumbum, vai descendo, relaxa os braços, desenrola e espreguiça. Isso, torce o tronco para um lado e para o outro, soltando bem o peso. Respira. Deixa os joelhos relaxados. E agora dá pequenos saltitos. Solta bem o corpo. Joga a zuruca tudo fora, gente. Chegando no final do ano. Deixa tudo de ruim para trás. Pra gente começar um ano otimamente bem. Isso. Nós vamos começar no chão, de barriga para baixo. Vou apoiar as mãos ao lado do peito. Deixa as pernas bem juntinhas. Pontinha dos pés virados lá para o chão, empurrando o colchonete para trás. A mão ao lado do peito, a gente vai deslizar o cotovelo na direção dos calcanhares, fazendo uma ativação do tríceps, vem fazendo uma extensão. Passo na prancha. E agora eu vou elevar o quadril fazendo o gato arrepiado. Mentira, esse não é o gato arrepiado não, hein? Errei. Quem é da yoga aí vai saber. Acho que é o cavalo alto. Vocês me corrijam.
Estende. Passei pela prancha. Elevo o quadril. Estendo os joelhos. Vou tentando apoiar o calcanhar lá no chão. Retorno na prancha. Desço o quadril sem engolir os ombros. E volto flexionando o cotovelo. Nós vamos fazer mais 8 repetições. Respira. Volta na prancha. Desce quadril. E flexiona. Estendeu. Prancha. Vou para o alto com o quadril, tronco na direção da perna, calcanhar na direção do chão. Volto na prancha. Mantenha a respiração. Respira, vai alongando, mas ao mesmo tempo trabalhando a força das costas, dos braços, coxas, abdômen. Conecte todo o seu corpo. Mais 3 repetições. E vai trabalhando esse tríceps. Controla a elevação desse ombro. Última repetição. Muito bom. Agora a gente vai ficar na posição de 4 apoios. Vamos levar os joelhos um pouquinho mais para trás. Então, o joelho agora não vai ficar alinhado com o quadril. Ele vai estar para trás do quadril. Junta bem os seus calcanhares. Não desaba o tronco sobre os braços. Empurra, afasta os ombros das orelhas. Cresce bem esse corpo. E a gente vai fazer flexão de cotovelo. E cada um dentro do que der conta, tá? 2. Respira, contrai esse abdômen. 3. Estabiliza esse quadril, não deixa o quadril cair, hein? 4. Aciona o abdômen, gruda os calcanhares para ativar o tríceps. 5. Respira. Se o joelho incomodar, ajoelha em cima de um colchonetezinho, de uma almofada ou de um chinelo. 6. 7. Bem devagar. 8. Trabalhando a musculatura mais profunda. 9. O último. E 10. Eu vou manter 10 repetições para cada movimento, mas quem conseguir fazer mais repetições, pode fazer de 12 a 15, tá? Vou fazer as 10 para que todo mundo consiga fazer e o vídeo também não fique tão extenso, tá certo? Voltei na mesma posição, só que agora o joelho vai estar na linha do quadril. Então, punho na linha do ombro, joelho na linha do quadril. Mantém a ativação das costas. Mantém a força nesses braços. Ativou o abdômen. Vocês vão imaginar que a gente está sugando o umbigo
lá para dentro. Mas não é arredondar a coluna, é só sugar o umbigo. Pensa em diminuir a circunferência da sua cintura. Mantive essa ativação, retirei os joelhos do chão. Respiro, vou esticar a perna direita atrás, fico. Estico a esquerda, fico. Volto e volto. Só que a gente não vai voltar com o joelho para o chão. Combinado? Então, nós vamos fazer direto de 10 a 15 repetições. Combinado? Quem der conta de fazer mais de 10, deem continuidade. Subiu, retirou só os joelhos, não eleva o bumbum. E 1, direita, esquerda, volta, volta. E 2, direita, estica, esquerda, estica. Direita, dobra. Esquerda, dobra. 3. Volta, volta. Bem rasteiro esse joelho. 4. Volta, volta. 5. Volta, volta. Lembra do abdômen. 6. Volta. 7. Volta, volta. 8. Afasta os ombros das orelhas. 10. 9. Eita! Volta, volta. 10. Volta. E descansa. Vocês vão observar que eu sou bem ruim de contagem na hora que estou fazendo, filmando, tá? Então, fiquem atentos às repetições de vocês, combinado? Trabalhamos bem as costas, certo? E trabalhamos um pouquinho do abdômen também. Agora nós vamos apoiar o antebraço, tá? Vamos apoiar. Cotovelo alinhado com o ombro. E nós vamos deixar as pernas bem juntinhas, pressionando uma perna contra a outra. Retirando os joelhos do chão, na posição da prancha, nós vamos tombar o quadril para a direita, subo arredondando um pouquinho a coluna e tombo para a esquerda. E a gente vai fazer esse balancinho para um lado, para o outro. Pernas bem juntinhas, empurrando esses calcanhares lá para trás e empurrando o antebraço contra o chão para manter a ativação das costas. A prancha é um exercício que trabalha o corpo todo. Então, vocês têm que estar com o corpo todo ativado. Ele trabalha o abdômen também, tá certo? Mas é o corpo todo conectado. Então, vamos lá. A cada lado que a gente for, direita e esquerda, a gente vai contar uma repetição. Cresce bem o corpo. Empurre o antebraço contra o chão. Subiu, pressiona uma perna contra a outra e foi. E 1. E 2. E 3. Respira. Alinha essa cabeça. 4. 5, distribui o peso para não ficar só nos ombros, hein? 6. 7. 8. 9. E 10. Descansa um pouquinho. Respira. É normal a gente ficar um pouquinho mais cansada pelo tempinho que a gente não tem uma rotina, né? A gente sai da nossa rotina por completo. Mas é isso, não pode perder tudo, certo? Bora continuar? Deu pra cansar um pouquinho aí. Ou não também, né? Tem gente que tá aí firme nos treinos.
Nós vamos posicionar o pé direito à frente e o joelho esquerdo apoiado no chão. Se o joelho incomodar, nós vamos colocar uma almofada, um chinelo, algum apoio. Mas lembrando que a carga do corpo não é na perna de trás, é na perna que está à frente, tá? Então eu preciso do meu pé direito bem firme no chão, calcanhar, dedinho e dedão do pé firme no chão. E atrás, o meu pé esquerdo, os dedos empurrando o colchonete para trás, para tirar a carga do joelho. Se tiverem dificuldade de levantar, podem pegar um cabo de vassoura para auxílio, ou então uma cadeira, ou a própria parede. Combinado? Então vamos lá. Respira, cresce o corpo, a gente vai retirar o joelho esquerdo do chão. Lembrando que o peso maior é na perna direita, que está à frente. Empurrou os pés contra o chão, retira o joelho do chão e respira. 1, 2, 3, 4 e volta devagar. Mais uma vez. 2, 3, 4 e volta devagar. Trabalhando a isometria dessas pernas. Busca ativação de posterior de coxa e glúteo. 3, 2, 3, 4 e desce devagar. Respira. E subiu. 4, 2, 3, 4 e volta. 5, 2, 3, 4 e desce. Sexta repetição. 6, 2, 3, 4 e desce. Cresce esse corpo. Falta só 4. 7, 2, 3, 4 e desce. E subiu. 8, 2, 3, 4. Desceu. Mais 2 repetições. 9, 2, 3, 4. Desceu. E desce. 10, 2, 3, 4. Descansa. Coxinhas vão dar uma queimadinha básica. Quem der conta de fazer mais repetições, se joguem e mantenham. Façam o máximo que derem conta. E aí podem pausar o vídeo para fazer e depois vocês dão continuidade. Então bora lá para a perna esquerda? Lembra de trazer o peso maior para da frente, senão a de trás vai fadigar rapidinho, porque ela já trabalhou. Cresceu o corpo e retirou o joelho. 1, 2, 3, 4 e desce. 2, 3, 4, desceu. E 3, 2, 3, 4, desceu. E 4, 2, 3, 4, desce. Conecta todo o corpo, aciona o abdômen para não ficar tão pesado. 5, 2, 3, 4, desceu. 6, 2, 3, 4 e desce. E 7, 2, 3, 4, respira. Tem que dobrar meu colchonete aqui um pouquinho. Acho que não vai dar. E 8, 2, 3, 4, desceu. Só mais 2. 9, 2, 3, 4. O último. E 10, 2, 3, 4. E descansa. Parece bobinho, mas nem é tanto. Agora nós vamos fazer o João Bobo. Muito cuidado com a distribuição de peso,
Podem colocar um apoio agora nesse joelho. Vai queimar bem essa coxa. Preciso dos calcanhares bem pressionados um contra o outro, para manter a contração do glúteo e estabilizar bem o quadril. O que vai acontecer? A gente vai para trás. Só que a gente tem que pensar na flexão de joelho. Desculpa. Na flexão de joelho. E não em sentar. Combinado? Pressionou os calcanhares. Vou mostrar uma vez. E a gente começa. Então eu vou como se fosse uma prancha. Vou o máximo que eu conseguir atrás e volto. Mantendo a ativação do abdômen. E na hora que eu for atrás, meu braço se eleva à frente. Cresceu bem o corpo. E inclinou. Fui atrás, ativa esse glúteo. Além da coxa. Trava esse glúteo. Respira. E 2. Observa a ativação abdominal. E 3. Algumas pessoas vão sentir algum desconforto no pé, porque vai alongar bem o peito do pé. Qualquer coisa, bota uma almofada debaixo da perna, que alivia um pouco, tá? Aí é por conta de uma falta de alongamento aí. E 4. Respira. Imagina que você está dentro de uma piscina de mel e que esse braço está subindo, vencendo uma resistência. Não deixa esse braço subir frouxo. E 6. Coloca a resistência no movimento. Perceba todo o seu corpo trabalhando. 7. Aperta esse bumbum para não despencar lá atrás. E 8. E 9. O último. E 10. Sento nos calcanhares. Vai ser um pouco desconfortável, mas dá um confortozinho para essa coxa. E agora, nós vamos posicionar, vamos deitar de lado. Deixa a perna de baixo dobradinha, o pé bem firme no chão. Você vai imaginar que está entre duas paredes. Os 2 ossinhos do quadril olhando para frente. O braço, eu estou deitada pro lado direito. Eu vou apoiar minha cabeça no braço, mas eu faço uma pressão do braço contra o chão. Eu não despenco. Então eu pressiono esse braço contra o chão, ativando toda a minha cadeia lateral, tentando não desabar a cintura, tá? Vou manter nessa posição. A perna de cima mantém paradinha, a pontinha do pé apontada para mim. Acionei bem o abdômen, acionei glúteo. A outra mão pode estar levemente no chão. E eu vou estender a perna de baixo e vou retornar. E estendo a perna de baixo e retorno, mantendo a ativação. Só a perna de baixo que movimenta. Bora lá? E 1. Quem conseguir fazer sem o apoio das mãos vai ser mais desafiante e exige mais a musculatura. E 2. Ativa esses glúteos. E 3. Abdômen. 4. Respira. 5. Acha seu eixo. E 6. E 7. E 8, a perna de cima vai começar a queimar. E 9. E 10. Quem der conta de continuar, continua. Quem não der, descanso. A perna de cima que estava paradinha vai rotacionar para trás.
Mantém a ativação abdominal e glúteo. E 1, e 2, e 3. Ativa glúteo. Respira. 5, 6. Mantém a conexão lateral. 7, 8, 9 e 10. Vamos mudar de lado. Mesma conexão. Cresce bem esse corpo. Empurra o antebraço contra o chão. Busca ativação da cintura. Empurra esse pé para longe, tentando não desabar essa cintura no chão. E vou estender a perna de baixo. E 1, e 2, força, vai sentir bem a cintura aqui também, o oblíquo. E 3, respira. Ativa o glúteo. E 4, e 5, e 6, e 7, oito, e 9, e 10. Quem der conta, continue. Mantém a outra perna de baixo no chão e a gente vai rotacionar a de cima. E 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bom. Agora a gente deita de barriga para cima. Os braços firmes no chão. Vou elevar a perna direita. Firma bem o pé esquerdo contra o chão. Lembrando que eu vou subir na ponte. E a força ela vem de posterior de coxa e glúteo. Mantendo a ativação do abdômen. E o braço, a gente empurra o chão para baixo com o braço. Então, o movimento, a posição vai ser essa. Beleza? Enquanto a gente estiver com o quadril lá em cima, mão e braço contrários, eles vão estender. Perna estende à frente, braço vai atrás. E eu retorno no centro. Então, eu preciso de manter o alinhamento do quadril, porque o quadril vai estar alto. E a coordenação. A gente volta a lembrar da nossa piscina de mel bem açucarada, então coloca resistência no movimento desse braço e dessa perna. Combinado? Então vamos lá. Firmou os pés, o pé no chão, firmou o braço, elevou o quadril, acionou o abdômen. Alinha quadril e 1, respira. 2, 3, ativa esse glúteo e esse abdômen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desceu. Troquei de perna. Elevei o quadril. Mão e braço contrários. E perna contrária e estende. Alinha esse quadril. Os dois ossinhos olhando para o teto. 3. Respira. 4. 5. 6. 7,
8, 9 e 10. Muito bom. Fizemos com o quadril alto. Agora nós vamos elevar as duas pernas com os joelhos flexionados, joelho e quadril 90 graus. Aciono o abdômen, mas não pressiono a lombar contra o chão. Elevo os braços na linha do ombro. Perna esquerda vai estender à frente e o braço direito vai atrás. Os outros dois, o outro lado vai ficar paradinho. Então, estendi, perna esquerda, braço direito vai atrás, mantém a ativação do abdômen. Quem controla o movimento é o seu abdômen. Deixa a perna direita paradinha e só movimenta a esquerda. Cada um vai estender o que for possível dessa perna, mantendo o controle pelo abdômen. 3. Não deixa essa lombar ficar sambando no chão. 4. Suga esse umbigo, mas sem pressionar contra o chão. 5. Diminui a sua cintura. 6. Vence o açucarado da piscina de mel. 7. 8. 9 e 10. Quem der conta, continua. E a gente passa para o outro lado. E direita estica, agora a esquerda paradinha. Volta. Aciona o abdômen. 2. 3. 4. Mantenha os alinhamentos. 5. Não estufa esse umbigo. 6. 7. 8. 9 e 10. Abraça as pernas. Massageie um pouquinho a coluna no chão. Para um lado. Para o outro. Agora a gente vai deixar os pés em rotação externa, só que no chão. Pressiona um calcanhar contra o outro. Elevou os braços. Mantenha a pressão desses calcanhares, um contra o outro e os dois contra o chão. E eu vou subir na ponte. Subir e vou subir, elevar os calcanhares. 1, 2, 3 e desço. Então, mantenha os calcanhares pressionados, elevei o quadril. Parei o quadril lá em cima, só sobe e desce os calcanhares 3 vezes. Eles sobem juntinhos, colados, tá? Então, vamos começar. E foi. Subiu o peso lá na perna e no bumbum. 1, 2, 3. E sobe. 1, 2, 3. E desceu. Subiu. 1, 2, 3. Desceu. Sobe. 1, 2. Aperta. 3. E desce. 5ª repetição. Sobe, aperta. 1, 2, 3. E 6. 2, 3. E 7. 1, 2, 3. E 8. 1, 2, 3. Só mais 2 repetições. E 1, 2, 3. E subiu. 1,
2, 3. Agora nós vamos subir, vamos parar lá em cima. Subiu, parou lá em cima. Eu levo meu pé, os meus calcanhares para o chão paralelo. Volto em rotação, paralelo. Volto em rotação. Então, eu vou mostrar aqui no ar. A gente começa no chão assim, certo? Subiu o quadril. Eu levo meu pé paralelo, tudo na ponta do pé. E volto, rotação externa. Paralelo, rotação externa, tá? Então, comecei com rotação externa, subiu. Fiquei lá em cima. Elevou o calcanhar. E paralelo. E rotação externa, aperta um calcanhar contra o outro. Paralelo. Rotação externa. Mantém o abdômen contraído. E 4. E 5. Aperta esses glúteos, aciona o abdômen. 6. E 7. E 8. Aperta. 9. E 10. E desceu, descansou. Elevou as pernas lá para o teto, esticadinhas. Quem não der conta de mantê-las esticadas, pode manter o joelho um pouquinho flexionado, mas insistindo nesse alongamento, eu vou arredondar a minha coluna, pensando na ativação do abdômen. E cada hora, uma perna que desce e eu puxo a outra. E 1. E 2. Mantenho arredondado. Não é pescoço, é abdômen. 3. 4. 5. 6. Segura firme. 7. 8. 9. E 10. E descansa. Vamos virar de lado. Desculpe os cachorros latindo. Podem cruzar as pernas. E a gente vai fazer uma flexão lateral de tronco. Vamos voltando a calma. Alongo o máximo. E retorno. E alonga a lateral. Sem tirar o bumbum do chão. E retorno. E lateral. E retornei. E lateral. Para o outro lado. Ganhe espaço na lateral desse tronco. E retorno. E ganhe espaço na lateral do tronco. E retorno. E sobe, vai ganhando espaço cada vez mais. E retorna. E lado, 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 lado. Ganha, 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 ganha espaço. E retorna mais uma vez. Retornou. Mão atrás da cabeça. Virar de lado para vocês verem. E a gente arredonda. Sem pressionar a cabeça. E retorna, abre o peito, olha lá para o teto. E arredonda. E abre o peito e olha lá para o teto. Não tensiona ombros, não tensiona o pescoço. Só mobiliza. Aí, vamos fazer 3 respirações profundas. Acha a posição mais confortável. Puxa o ar pelo nariz. Enche esse pulmão. Solta, esvazia por completo. E
E puxa o ar pelo nariz. E esvazia. Mais uma vez. Dá uma espreguiçada. E estão liberados. Espero que tenham gostado dessa aulinha. Foi um pouquinho mais pesada para trabalhar mesmo força. E já temos mais. Muitíssimo obrigada pela companhia, pela confiança. Beijo, beijo.